Boa noite a todos, boa noite a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu peço desculpas pelo meu pequeno atraso aqui. Eu tive alguns desafios de conexão. Esses tempos que a gente precisa da tecnologia, elas às vezes falham. Então, boa noite quem está chegando. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Enquanto vocês vão entrando, obrigada, gente, obrigada pela compreensão. Enquanto vocês vão entrando, pessoal, eu acho que seria interessante começar apresentando um pouquinho quem eu sou e a proposta desse encontro também, o tema que a gente vai conversar hoje. Então, eu sou Clarissa, eu faço parte da equipe do LIM, Laboratório de Inteligências Múltiplas, tenho a honra, de fazer parte. Estou aqui com vocês hoje dentro dessa oportunidade que o Lean está oferecendo de compartilhar caminhos, ferramentas, reflexões e possibilidades de se viver com mais saúde, com mais paz, com mais amorosidade, dentro desse contexto desafiante que nós estamos vivendo, né? Então, nós estamos em meio a um grande desafio e como podemos manejar isso, né? De que forma as nossas habilidades socioemocionais, de que forma as ferramentas que existem de autorregulação podem nos ajudar a lidar com esse desafio hoje, né? Então, gostaria de começar me apresentando para que vocês saibam, né, quem vocês estão ouvindo. Então, eu me chamo Clarissa. Eu sou bióloga de formação e tenho mestrado em educação e sou instrutora de Mindfulness pelo Mindfulness Center of Excellence de Londres e faço parte da equipe de educadores e organizadores da formação internacional de Mindfulness aqui no Brasil. E sou praticante de técnicas de meditação e de atenção plena há muitos anos já. E acho que a coisa mais importante que eu tenho para dizer para vocês do meu currículo é que eu sou mãe da Helena Flor, né? Então é uma bebê de 2 anos que também está em casa aqui com a gente. Então, mães que estiverem me ouvindo, eu entendo vocês. Esse é o meu lugar de fala. Além da profissional que eu sou, eu estou junto com vocês enfrentando esses desafios da maternidade em casa, de ter uma criança que tem que se divertir e ser plena num ambiente de privação, realmente, né? Então, essa é a nossa realidade. Eu agradeço a todos e todas que estão já mandando seus corações e seus feedbacks. Fiquem à vontade ao decorrer da minha fala para fazer perguntas, colocações, tirar dúvidas. Para mim vai ser um prazer também ouvir, né, vocês. Então, tendo me apresentado, eu gostaria também, então, de começar contando para vocês qual é a minha intenção, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, né? Então, o tema do nosso encontro de hoje é a pausa, né? A pausa sobre a perspectiva da atenção plena, que é um dos pilares do Lean, né? Então, o que dentro da perspectiva da atenção plena significa pausar? O que acontece no nosso cérebro quando a gente pausa, por que a pausa é importante, quais são os benefícios, e acho que também eu tenho a intenção de dar um certo repertório para vocês de como a gente pode cultivar essa pausa em casa, né, com a nossa família, no ambiente que nós desejarmos, no horário que nós desejarmos, e como isso pode ser benéfico, né? Então, gostaria de desmistificar um pouco também o que é a pausa, o que é a prática da atenção plena, trazendo essa dimensão para vocês do que se tem de mais recente nas pesquisas científicas e acadêmicas sobre esse tema, porque às vezes quando a gente pensa em pausar, a gente pensa muito na imagem de uma pessoa em posição de lótus, né? Meditando. E isso pode ser uma prática formal,
Mas a gente tem N formas de pausar. A gente pode, inclusive, pausar fazendo coisas. A pausa, ela não necessariamente significa estar parado. A pausa é um estado de consciência. É uma forma da gente recuar e um pouquinho mais devagar para ver mais. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu gostaria de começar esse ponto trazendo algo que eu considero o oposto da pausa. Algo que nos leva para longe da autoconsciência e que é o nosso modo operante normal. Eu chamaria aqui com vocês de automatismo. O automatismo é o nosso modo operante de estar no mundo e ele, em primeiro momento, ele é benéfico. O automatismo, ele é o que nos faz dirigir, por exemplo, sem ter que pensar como a gente pensava lá quando a gente estava aprendendo a dirigir, vocês lembram? A gente tinha que pensar, peraí, olha no retrovisor, como é que liga, onde é que tá a embreagem, onde é que está o freio, que marcha eu vou colocar. E em algum momento tudo isso foi reconhecido pelo nosso corpo como dirigir, né? Isso virou um pacote, né? E é isso que eu estou chamando aqui com vocês de automatização, tá? Que é esse pacote, dirigir. Então, esse automatismo ele é muito útil na nossa vida, vocês percebem? Imagina se cada vez que eu vou dirigir, eu tivesse que entrar no carro e fazer toda uma conexão de peraí, vou fazer isso, depois aquilo. A gente entra no carro e sai andando, né? Então, o automatismo, às vezes a gente fala, não devemos viver em modo automático, mas ele é benéfico para várias ações. Então, a gente tem que também quebrar um pouquinho de algumas percepções equivocadas que a gente tem, alguns jargões. O nosso automatismo, às vezes, é responsável por a gente conseguir meio que lidar com várias coisas, vários desafios, várias atividades quase que ao mesmo tempo. Então, nos torna, muitas vezes, eficientes, né? E tudo bem. O problema do automatismo é quando ele vem como o nosso único modo de viver, então a gente vive respondendo a esse automatismo, ou quando ele vem para tentar resolver problemas emocionais profundos nossos. Quando a gente tenta utilizar esse estado automático para resolver os nossos problemas internos, aí o automatismo não ajuda em nada. Aí o automatismo, ele na verdade traz muito mais dor e frustração. Ele nos faz chegar a uma sensação de que a gente não está conseguindo lidar com os nossos problemas. Então eu vou trazer um exemplo bem clássico para vocês entenderem um pouquinho, que seria o que acontece, por exemplo, numa situação de estresse. Tá? O que acontece numa situação de estresse? Nós temos um desafio, né? Nós temos um momento que está nos trazendo algo que é maior do que nós achamos que podemos lidar. Esse é o conceito de estresse, é quando nós estamos diante de uma situação que ela parece maior do que a minha capacidade de lidar com ela. Talvez esse momento que nós estejamos vivendo seja um momento estressante, né? Para a maioria de nós, talvez. Então, a realidade se apresenta e ela é estressante, né? Ela nos desafia de uma forma over. E eu percebo no meu sistema uma dificuldade de encarar esse desafio. Eu percebo que eu realmente não sei como manejar com isso. Então, eu tenho talvez uma via automática de responder a esses momentos. Para algumas pessoas pode ser culpabilizar outro, para outros pode ser entrar num estado de autopunição, de autocrítica muito rígido. Para outros pode ser pedir ajuda. Então, cada um vai acionar os seus hábitos, os seus automatismos, quando está numa situação de estresse. Porque a gente tenta sair disso, desesperadamente. A nossa tentativa é essa. Quando nós estamos numa situação de estresse, nós encontramos no nosso sistema uma descarga muito grande de hormônios de estresse, como por exemplo o cortisol, e nós passamos a responder de basicamente 3 formas: lutar, fugir ou congelar. Que são formas, gente, desde que nós existimos. É assim que os seres humanos, desde lá, sei lá, tempo da pedra, é assim que a gente responde a um desafio. E nós continuamos respondendo da mesma forma. Então, pergunta aí para ti mesmo, como é que eu ando respondendo ao estresse hoje? Qual é o meu padrão de resposta mais intuitivo,
mais automático. Eu tô meio paralisada, sem saber o que fazer, chocada, num estado de não sei. Eu tô, que seria, né, o congelamento, presa talvez no medo, presa talvez em várias sensações. Eu tô respondendo no lutar, ou seja, eu tô com uma resposta agressiva a esse momento, ou eu tô respondendo ao fugir. Então eu tô com um comportamento interno de procurar fugas para isso. E tudo isso é normal. Tudo isso faz parte. São as nossas respostas biológicas e automáticas à situação de estresse. Agora, eu pergunto para vocês, como que isso pode nos ajudar de fato, se nesse momento nenhuma dessas opções parece responder de uma forma efetiva às minhas reais necessidades? Então, no momento que eu me vejo numa situação de estresse e eu me coloco nesses três, né, com essas três possibilidades e nenhuma delas resolve a minha situação, esse estresse ele pode se tornar um estresse crônico. Eu começo a morar nele, eu me acostumo com ele e ele não me cura, ele não me ajuda, ele não me tira desse lugar. Então, a Fê Nunes colocou, estou fugindo, vivendo na minha caixinha. E tudo bem, o importante é a gente saber, tá, Fê Nunes? É a gente realmente poder enxergar isso. Qual está sendo o meu padrão automatizado agora? E aí que eu convido vocês para essa possibilidade da pausa. A gente normalmente, frente a uma má notícia, externa ou interna, então eu percebo que existe um desafio externo e eu percebo que a minha resposta também não está adequada. Eu não estou sabendo manejar. Na nossa sociedade atual, a gente tem basicamente dois caminhos para quando a gente encontra esse problema, esse dilema, de ter um desafio grande e de não saber lidar com ele. Normalmente a gente toma dois caminhos. O primeiro é mascarar, é fingir que ele não existe. E aí a gente põe a máscara da felicidade, da supermãe, da pessoa que está sabendo lidar com tudo, mato no peito e vamos embora. Caminho 1. Caminho 2, a gente se afunda em processos que podem ir para dois extremos, né? Numa ponta a gente pode ter processos depressivos, na outra a gente pode ter processos ligados à ansiedade generalizada, né? Alexandra Souza colocou, e quando ficamos oscilando entre correr, lutar e paralisar? Sim, a gente pode estar, sim, se debatendo entre essas três diferentes reações, tá? E eu vou chamar isso de reatividade, porque é uma resposta automática. A gente não precisa se encontrar só numa resposta. Bem colocado. É isso mesmo. Eu também me sinto assim. E aí, gente, o que vai acontecer? A gente tem, então, esse caminho da máscara e a gente tem o caminho de se afundar na dor, nos nossos automatismos e pensar, nossa, eu sou péssima. E aí a gente se compara e acha que a pessoa que a gente conhece ou que publicou uma foto da família feliz está lidando super bem e eu não, e a gente vai afundando. E o que eu quero oferecer para vocês hoje é um caminho do meio, tá? A gente não vai nem se afundar nas nossas dores e ansiedades e padrões, mas a gente também não vai mascarar isso. A gente vai revelar isso pra gente mesmo, a gente vai ver tudo isso, mas a gente vai ver isso com generosidade. E logo que a gente vê o que está sentindo, a gente vai se perguntar o que eu preciso. E eu vou chamar tudo isso de pausa. Acompanhando vocês um pouquinho aqui. O corpo pode responder uma situação de estresse? Isso é uma pergunta da Kátia. E a Odete colocou, estou fugindo, fingindo, mas hoje a casa caiu, chorei e não sei o que fazer. Eu me sinto bem e penso em outro lugar. Então, eu estou aqui ouvindo vocês trazerem esses testemunhos e eu fico muito empática ao que vocês trazem, tá? Eu sinto o mesmo que vocês em várias situações, né? A gente cai no choro, do nada a gente se sente bem de novo, e sim, o corpo responde a uma situação de estresse plenamente, Kátia. Inclusive, o corpo é o primeiro lugar de resposta a situações de estresse. É que a gente tem dificuldade de ouvir. Mas no momento que a gente sente... Obrigada, Lu.
No momento que a gente sente o estresse, o primeiro lugar onde mora a nossa resposta é o corpo. Se a gente estiver se relacionando de uma forma mais plena, mais atenta com o nosso corpo, a gente vai sentir a resposta do estresse primeiro no corpo. A gente vai sentir tensão nos ombros, a gente vai sentir dor nas costas, a gente vai sentir que a gente está tensionando o maxilar, vai sentir, às vezes, até questões psicossomáticas, então o corpo vai ficar, como a Kátia colocou, pode manifestar, inclusive, sintomas. Podemos ficar febris, podemos nos sentir doentes por um dia, porque a dor, ela é emocional, ela é uma dor profunda. É o corpo dizendo, por favor, você pode, por gentileza, me olhar e me ouvir? E a gente, às vezes, fica que nem um trator, querendo dar conta de tudo, achando que se a gente parar para se ouvir, a gente vai cair na dor. Então, de novo, a minha proposta aqui com vocês não é se afundar na dor, mas também não é negar o que a gente está sentindo. É dificuldade de organizar a rotina de home office, muito trabalho, cobrança a todo momento, uma atividade nova. É isso mesmo. São muitos desafios, muito desafiante esse momento. A gente tem filhos em casa, às vezes tem que estar home office, a atenção fica dividida, as cobranças se multiplicaram. E é por isso que o meu convite para vocês é esse. Quando a gente pausa, e a doutora Tamara Russell, que é uma neurocientista que criou um modelo que se chama Body Mind Training, é um modelo de atenção plena desenvolvido no King's College de Londres, ela diz o seguinte: quando nós pausamos, né, quando nós diminuímos a nossa velocidade e diminuímos o nosso padrão de automatismo, a gente abre um espaço. Um espaço para quê? Para que a gente possa ver o que está acontecendo com a gente. Para que a gente possa sair do modo de reatividade e entrar no modo de resposta. Então, ao invés de eu sentir dor, ou me sentir incomodado com alguém da minha família, ou eu me sentir frustrado com o meu rendimento baixo em casa porque eu não consigo trabalhar dentro desse contexto, quando eu recebo essas sensações, ao invés de eu ir lá e reagir a todas elas de um modo automático, eu me convido a uma pausa. Eu percebo que algo em mim não está bem. E antes de responder de uma forma automática, eu paro. E eu sinto como é que eu estou agora. O que está pegando aí? E aí, gente, eu faço um exercício que em neurociência a gente chama... Obrigada, gente. A gente chama de metacognição, que é quando eu me solto, eu me desidentifico da minha emoção, e ela pode ser a pior de todas, gente. Pode ser uma raiva, pode ser uma angústia, pode ser um medo, pode ser uma frustração, o que quer que eu esteja sentindo. Eu vou fazer o exercício, gente, é um exercício, tá? Uma vez vai dar certo, outra vez não vai dar, é exercício. Eu vou tentar sair um pouco disso e me olhar, me observar, dizer, eu não sou essa raiva, eu não sou essa frustração, mas eu enxergo isso, eu assumo isso, eu valido, desculpa, gente, eu valido isso que eu estou sentindo. Eu acolho isso. E, gente, só de eu fazer o processo de me desidentificar, eu já tô entrando num canal de eixo. Porque aí eu já não sou toda essa raiva. Eu sou a pessoa lúcida que enxerga essa raiva. Tá? Obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz. E aí eu vou perceber, o que eu sinto agora? Eu sinto raiva. Eu sinto angústia. Eu sinto ansiedade. Eu sinto medo. Eu não queria estar sentindo isso, mas eu sinto. Eu trago uma dose de compaixão e digo para mim mesma, eu não estou sozinha nesse sentimento. Talvez muitas pessoas sintam isso comigo agora. A mesma coisa para o sentimento de inferioridade, a mesma coisa para os demais sentimentos que possam aparecer, João. Eu vou simplesmente observar, eu vou validar, eu vou trazer abertura para isso que eu estou sentindo. E eu vou dizer para mim mesma, eu estou sentindo isso. Eu não queria. Eu aqui, Clarissa, digo para vocês,
Eu sou instrutora de Mindfulness há muitos anos já. Eu ensino os meus alunos a encontrar esse lugar. E eu mesma, muitas vezes, tenho dificuldade de entrar nele. Não é fácil, mas esse é um exercício. E aí a gente para de culpabilizar o mundo externo, de culpabilizar o outro. É porque o meu filho hoje não para, é porque o meu marido não entendeu que eu preciso de ajuda, é porque o meu trabalho está muito estressante, e a gente começa a exteriorizar as nossas dores e necessidades. Quando a gente pausa, a intenção é trazer essa câmera para dentro e dizer, ok, pode ser que tudo isso seja verdade, pode ser que todos os fatores externos estejam realmente excessivamente desafiantes para mim, mas como eu estou agora e do que eu preciso. E se eu não me oferecer pausas, gente, é muito difícil de eu perceber. Mas ok, com tanto desafio, com tanta sobrecarga, com tudo para fazer, com trabalho, filho, casa, tudo misturado, sem poder fazer minhas pequenas fugas, ver minhas amigas, pegar um cinema, como que eu faço? Elizabeth colocou muito importante conseguirmos nos entender. Não é fácil, mas é possível. É exatamente isso. Não é fácil, mas é possível. E sem essas estratégias que muitas vezes são fugas, né? Às vezes janta fora, pegar um cinema, ver uma amiga, é algo que nos ajuda a mudar um pouco o nosso sentimento de estresse, a gente consegue se sentir melhor. Mas nós estamos sem tudo isso agora. Nós estamos privados de tudo isso. Então, gente, o meu convite aqui para vocês é o seguinte: será que a gente não pode, já que esse momento ele vai ter um fim, a gente vai sair dessa, isso vai passar. Será que a gente não pode usar esse grande desafio como um laboratório para que a gente saia dele mais potentes, nos conhecendo ainda mais, nos relacionando com mais verdade e com mais amorosidade com os nossos companheiros de casa? Será que a gente não pode, através desse momento, chegar mais perto da gente mesmo? Porque agora a gente não tem para onde fugir. A gente vai ter que se olhar. A gente vai ter que se aguentar. Então, como que eu posso fazer disso um ambiente favorável à minha autotransformação? Como eu posso desenvolver mais as minhas habilidades socioemocionais através desse contexto desafiante que eu tô? Esse contexto, gente, ele com certeza está colocando uma lupa nas questões que a gente está há anos não olhando. Por isso que ele é tão difícil. Então eu estou convivendo, às vezes, com o pior de mim, com o pior dos meus familiares, porque eu estou num contexto muito desafiante. E aí, Clarissa, muito legal tudo isso, mas como é que faz esse trem aí? Como é que a gente resolve? Como é que a gente pausa? Como pausar com tanta coisa a ser feita? Então a Margarete traz: preparados para quando todo esse desafio passar, porque nada será como antes. É isso mesmo, nada será como antes. A gente pode se encontrar lá na frente muito melhores. E vejam bem, quando eu digo melhores, eu não quero trazer aqui uma dimensão de positividade tóxica, da gente achar que ter contato com as nossas dificuldades seja estar pior. Tá, gente? Na minha visão, na minha perspectiva aqui da atenção plena, a gente quer ver a verdade. A gente não quer só encontrar boa notícia, a gente quer se encontrar. A boa notícia é que nesse encontro eu me conheço mais, eu me acolho mais e eu vou ter um outro olhar para o outro. Quando eu consigo me olhar com mais atenção e mais cuidado, eu percebo e julgo menos o outro também. Então a paz, ela começa a ficar mais preponderante nesse lar, porque eu tenho menos dedo apontado para fora e eu tenho mais atenção e autocuidado para dentro. Muito legal. Como é que faz isso? Existem dois caminhos dentro da atenção plena, gente, né? A gente pode, numa mão, aprender práticas formais, e isso, não mentir pra gente mesmo. Que bom, gente, que bom, fico muito feliz que vocês estejam gostando. Eu tenho numa mão práticas formais, né? Protocolos de atenção plena que vão me ensinar passo a passo como fazer essas pausas. Mas, honestamente, nesse contexto que a gente está, eu acho que a gente pode também pensar em práticas informais. Práticas que a gente pode fazer, gente, lavando a louça, trabalhando,
tomando banho, fazendo tarefas de casa, como que a gente pode aplicar pausa ainda nesses momentos? Eu vou esclarecer essa pergunta, tá, Amoracir? Né? Você poderia me dar sugestões de livros sobre prática de mindfulness? Sim, vou encher vocês de dicas, tá? Vou só contar um pouquinho mais para vocês desse processo e vou encher vocês de dicas e de ideias aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Como é que eu faço essa pausa? Eu vou desenvolver a minha atentividade, a minha capacidade de estar atento ao que eu estou fazendo. Eu vou diminuir a minha velocidade, tá? E eu vou tentando utilizar, sim, Elizabeth, eu vou tentar utilizar esse momento como um presente, como uma oportunidade. Eu vou simplesmente continuar o que eu estou fazendo. Estou lavando a louça. Estou lavando a louça. Eu vou tentar lavar a louça enquanto eu lavo a louça. Eu vou tentar trazer toda a minha atenção para o meu movimento de lavar a louça. Vão existir milhões, gente, milhões de pensamentos nesse momento, de sensações, de ideias, de o que fazer, como fazer e tudo mais que vocês imaginarem. Mas eu vou tentar não me apegar a esses pensamentos. Eu vou deixar que eles venham e vou me convidar a colocar a minha atenção ao meu lavar de louça. A sensação da água na minha mão, do sabão se formando nos pratos, da água que escorre do prato e vai para o escorredor, como se fosse a primeira vez que eu lavo a louça nessa vida. A gente chama de olhar de principiante. Isso é uma pausa. Ah, mas você não está sentado lá no meio da sala, né, com a coluna reta, olhos fechados, ouvindo uma musiquinha tranquila. Gente, às vezes não dá. Às vezes não dá. Mas a gente pode aplicar a pausa fazendo o que quer que a gente esteja fazendo. Eu vou dar um exemplo para vocês muito real, que aconteceu hoje comigo. Eu tenho, né, como eu disse para vocês, eu tenho uma filha de 2 anos. E eu comecei a achar que ela estava tensa, que ela estava entediada. Se ela está entediada, ela está ansiosa, ela precisa de alguma atividade legal. Sim, ser presente, é isso mesmo. Não é fácil pausar não, Isabela, mas eu vou contar para vocês como é que eu fiz e vocês vão ver um exemplo real aqui. Comecei a achar, nossa, minha filha tá ansiosa, minha filha tá estressada com essa coisa de ficar presa, ela precisa de alguma atividade legal, urgente, ela tá entediada, não quero que ela fique na TV, o que eu vou fazer? E comecei a propor, filha, vamos trazer todos os brinquedos para a varanda? Vamos ler aquele livrinho novo? E comecei a me encher de ideias para ela. E daqui a pouco eu olho para a cara dela e ela tá me olhando assim, e olhando para os dedinhos dela, e olhando com uma cara assim, um olhar vago, assim, como quem tá longe, pensando em outra coisa. Eu disse, filha, o que foi? E ela falou assim, unha, mamãe, unhas. E o que, filha? E ela tava mexendo nos dedinhos dela e disse assim, a flor tem unhas. Gente, ela tava totalmente tranquila e totalmente engajada no descobrimento de uma criança de 2 anos de que na mão dela existem unhas. E eu estava colocando nela uma ansiedade, uma necessidade que era na verdade minha. Ela estava muito tranquila na experiência dela de descobrir as unhas. Quem estava aflita era eu. Então, o que eu estava precisando fazer naquele momento? As mães, tem mães aí me ouvindo, enfim, sabem do que eu estou falando. O que eu precisava naquele momento? Eu precisava de uma pausa. Mas eu tinha que cuidar da minha filha. Então, o que eu faço? Eu pauso junto com ela. Eu convido ela para, por exemplo, aí já estou começando a repertorizar vocês, né? Por exemplo, soprar a bolinha de sabão para o ar da exalação ser mais longo do que da inalação e trazer uma respiração, uma sintonizada com a minha respiração. Eu convido ela, por exemplo, a fazer uma visita à respiração diafragmática,
a sentir a respiração acontecendo no abdômen. E assim eu me conecto com uma possibilidade de acessar o meu sistema parasimpático e baixar um pouquinho a minha ansiedade, voltar ao meu eixo. Ou eu simplesmente permito, como sim alguém aí comentou, Crica Alves. Gente, eu não sei o nome verdadeiro de vocês, eu só sei o apelido que tá aqui, tá? Mas sim, o tédio também é bom para as crianças, é a gente que não sabe lidar com o tédio. Mas eu olho para minha filha e ao invés de eu seguir com aquele automatismo, eu percebo ela. Eu percebo o que está acontecendo com ela e percebo que o que está acontecendo comigo é um outro processo. E aí eu pauso. Sim, Lu, algumas vezes está ativado e nos desconecta das pessoas. Exatamente. Quando eu não consigo pausar e eu sigo automatizada, eu não consigo desenvolver a capacidade de ouvir e perceber o outro. Eu entro em processos de projeção, eu culpabilizo o outro, eu faço do outro o autor e o protagonista das minhas dores e das minhas felicidades. E eu não me vejo, eu não me escuto. E aí, do nada, gente, eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho uma crise de raiva. E eu não sei de onde aquilo veio. Veio da minha dificuldade de perceber o que eu estou sentindo nos pequenos momentos do meu dia e fazer essas pequenas pausas. Na minha percepção, eu também percebi hoje que eu precisava de um autocuidado, que eu estava me sentindo sobrecarregada, que eu estava me sentindo cansada. Quem não está, né? Quem não está? E aí, gente, existe um padrão. O meu padrão pessoal é: vambora, Clarissa, você tem que lidar com isso. Você tem uma filha, essa realidade está imposta, não vai mudar e você tem que sair bem nessa. Esse é o meu padrão. E quando eu pauso, eu observo esse padrão aparecer. E aí eu escolho não reagir a ele. Eu escolho não ser automática a ele. Gente, eu não sou perfeita, nem sempre eu consigo. Eu tô trazendo para vocês exercícios, tá? Só para lembrar. Fecha parênteses. O que eu faço com isso? Eu percebo, olha aqui estou eu ativando esse antigo padrão de me criticar e me julgar ainda mais justamente quando eu me sinto cansada. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou responder automaticamente. Eu não vou culpabilizar outra pessoa e não vou me julgar ainda mais. Eu vou simplesmente perguntar para mim o que eu preciso agora. Essa pergunta para mim mesma e a resposta que vem e essa pausa que eu me dou, gente, eu quero que vocês saibam disso e guardem isso do fundo do coração de vocês. Isso reverbera e educa os nossos filhos, os nossos alunos e quem convive com a gente pelo simples fato da gente fazer isso. Eles sentem esse meu processo de pausa, eles aprendem com essa minha educação emocional, com essa minha capacidade de autorregulação. Eles aprendem muito mais quando eu faço isso em mim do que quando eu tento fazer isso com eles. Que bom, Cíntia, que você estava precisando ouvir isso. Fico muito feliz de que isso chegue a você. Então, gente, é nessa pausa que eu me encontro e que eu educo o outro. E que eu faço com que o outro venha comigo e aprenda a se trabalhar e a pausar também. E a se ver também. Outras possibilidades de pausa para vocês. Pausa também é a nossa forma de... Então, gente, observem vocês mesmos. Vocês estão ali conversando com um familiar de vocês e a mão de vocês simplesmente vai, pega o celular, abre o WhatsApp na cara da pessoa e começa a passar e olhar. Abre a timeline do Instagram e começa a passar e olhar. Isso é um automatismo. A gente quebra o contato que a gente está fazendo com outro. Às vezes a gente está até gostando da conversa, mas eu tenho... A minha internet talvez tenha falhado, mas acredito que voltou. Então, sim, Roseli, quebrar esse padrão é possível quando colocamos atenção em consciência. Sim, exatamente. Sem eu colocar, sem eu fazer essa pausa, eu não consigo perceber o padrão. E aí eu só reajo a ele. É isso mesmo.
Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é basicamente isso. É que quando eu percebo esse automatismo, eu consigo escolher. Eu consigo não reagir, eu consigo responder. E aí, vocês vão ver que o que talvez vocês mais estejam precisando agora é o que a gente chama de pausa de autocuidado. Tá cortando um pouquinho às vezes. A gente tem um fluxo de acesso à internet muito alto nesse horário. Então, eu peço desculpa para vocês, porque às vezes a internet pode falhar. Normalmente, a gente vai fazer pausas e a gente vai perceber que a gente precisa de autocuidado. A nossa autorregulação emocional, ela vai requerer autocuidado. Mais do que a gente tentar se analisar, refletir. Gente, tentem sair um pouco desse padrão mental de resolução de problemas e tentem aterrar a atenção de vocês no corpo. Isso é uma ferramenta que eu quero que fique muito forte para vocês hoje. Tentar ancorar a atenção de vocês no corpo. Deixar um pouquinho esse mundo das ideias e dos pensamentos e ancorar a atenção no corpo de vocês. E dar cuidado para esse corpo. Um recurso que eu quero oferecer para vocês, que também é muito trabalhado, brilhantemente trabalhado pelo Lean, é a automassagem. É a gente esfregar a mãozinha aqui, ó. Energizar essa mão. E aí vocês façam o ritual de vocês. Quem quiser colocar uma música, quem quiser, enfim, escolham um momento que vocês realmente possam estar com vocês. E deixem que vocês se deem a autorização de se cuidar. Isso vai ser bom para todo mundo, gente, tá? Isso não é mimimi. Isso é autocuidado de excelente nível. Eu esfrego as minhas mãos e possibilito que através do meu próprio toque eu vá reconhecendo os pontos do meu corpo. Eu vá reconhecendo e afrouxando e conectando com a minha musculatura e vou oferecendo uma possibilidade de autocuidado. O autocuidado, ele não necessariamente é a atenção plena, mas é através da atenção plena que eu percebo que eu preciso de autocuidado. Tá, gente? Então eu entro em contato com as minhas necessidades e respondo a elas. Então eu percebo as minhas dificuldades, eu percebo o que eu preciso e eu me cuido. E a partir desse autorrespeito, eu me dou espaço. E eu passo a dar espaço e respeito para quem está convivendo comigo. E aí a dúvida que vocês tinham me trazido lá em cima, né? Poxa, mas como trabalhar com home office em situações de estresse? Gente, vocês vão ver que quanto mais vocês derem pequenas pausas no dia de vocês, quanto mais vocês tiverem abertura para como vocês estão se sentindo, quanto mais vocês se autocuidarem, sim, o autocuidado nos reenergiza, Alexandra. Por quê? Porque no momento que eu me autocuido, eu trago hormônios que vão responder aquele estresse por um outro caminho. Então, eu estou num alto nível de cortisol no meu sangue e eu me dou autocuidado. Com autocuidado, eu vou diminuir esse cortisol e vou ativar a liberação de outros hormônios, como a ocitocina, por exemplo. E isso que vocês podem chamar, se quiserem, de reenergizar o corpo. Eu vou estar operando num outro estado, inclusive biológico, onde eu me sinto com menos necessidade de gastar energia em lutar, fugir ou paralisar e vou responder com mais inteligência à situação. Essa situação que está surgindo não tem nada a ver com lutar, fugir ou paralisar. Ela tem a ver com escutar, com falar, com acolher, com pausar. Então eu só vou acionar essas respostas mais inteligentes se eu conseguir desacionar as respostas automáticas do estresse. E isso eu faço com pausa e com autocuidado. Isso eu não faço, gente, me comparando, querendo ser perfeita ou algo do tipo. Sim, as práticas do Lean ajudam muito. Por meio dessas práticas percebemos sensações e sentimentos. Exatamente. Exatamente. É por isso que a atenção plena é um pilar, né? Porque é justamente aí que a gente encontra os caminhos das respostas mais inteligentes mesmo. Ótimas informações, que bom. O quanto precisamos ouvir isso, que precisamos nos cuidar e não somente nos cobrar. É isso mesmo, Roseli, é isso mesmo. A gente tem na nossa cultura ocidental um certo preconceito com o autocuidado. É muito complicado isso.
A gente acha que se cuidar é uma coisa quase fútil. Se a gente olhar bem dentro de nós, a gente pode encontrar isso. Que quando a gente pensa em se cuidar, a gente quase acha frescura. Quanto mais demandas eu tenho, menos eu encontro momentos de me cuidar. E tem uma história de um orientador de atenção plena que foi perguntado assim, ele tinha como aluno um grande empresário. E o empresário falou para ele assim, quanto tempo tem que fazer pausas por dia? Quantas vezes? E aí o professor falou, olha, é interessante que você faça ao menos 5 pausas de ao menos 5 minutos por dia. Aí o empresário falou para ele, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho 12 horas por dia, tenho trabalho em casa de novo, eu não consigo, a minha vida está muito estressante. E aí o professor falou para ele assim, bom, então no seu caso você vai ter que fazer umas 50 pausas por dia de em torno de 20 minutos. Então, o que ele quis dizer, né? Quanto mais estressante, quanto mais sobrecarregados nós estamos, mais a gente necessita de espaços de pausa. E de novo, gente, a pausa está permeada nos nossos dias, permeada na nossa realidade. Então vamos idealizar menos essas práticas, tá? Não vamos esperar cenários perfeitos para que a gente se olhe e se acolha. Qualquer momento pode ser um momento de nossa, peraí, como eu tô? Simplesmente observar como eu estou agora, como eu estado agora e do que eu preciso. E aí a gente começa a encontrar e se torna, a gente, quase que um hábito bom, um vício bom, digamos assim. A gente começa a não conseguir mais viver sem se olhar um pouco. Isso com o tempo. Então vamos aproveitar esse momento para a gente se olhar mais, para a gente responder mais, para a gente se acolher mais. Em termos neurocognitivos, eu estou falando também aqui para vocês de uma forma simples, mas eu quero que vocês saibam que eu estou falando aqui também de neuroplasticidade, tá? Antigamente a gente pensava que neuroplasticidade, ou seja, o surgimento de novas sinapses e novos caminhos neuronais, eram possíveis só em bebês. E hoje as pesquisas mostram que não, que a gente tem até a velhice novas possibilidades de conexões neuronais. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa continuar respondendo das velhas formas que a gente respondia. A gente pode, com a prática, ir apagando esse caminho neuronal que não nos é útil, de reatividade, de não se ver, de responder sempre do mesmo jeito a uma situação de estresse. Sempre que alguém implica comigo ou me critica, eu respondo desse jeito. Eu posso começar a enfraquecer esse caminho, que eu vou chamar aqui de hábito, mas que é um caminho neurocognitivo, e começo a fortalecer novos caminhos, caminhos de novas respostas, de novos hábitos. E isso é neuroplasticidade. Que bom, sim, a minha proposta com vocês é agora no final a gente fazer uma prática de pausa juntos, para que vocês possam ter esse repertório também. É uma prática formal, já que é informal, vocês podem fazer do jeito de vocês, desde que vocês se observem. Eu vou sugerir agora, antes da gente terminar, uma prática formal para a gente fazer junto, que vocês podem fazer antes de dormir, ao acordar e no momento que vocês sentirem que isso é possível. Então, eu gostaria de oferecer essa prática aqui para vocês. E antes dela, só deixar para vocês algumas ideias, então, de livros. Se vocês quiserem, eu posso encontrar outras formas também de recomendar esses livros para vocês. Mas eu acho que um livro, pelo menos um que eu queria recomendar, que eu trouxe até aqui comigo para mostrar para vocês, é um livro muito clássico, que se chama Atenção Plena, Como Encontrar Paz em um Mundo Frenético. É do Mark Williams, que é um autor muito confiável dentro desse ramo. E eu recomendo esse livro porque no final ele tem um CD. Então vocês podem, ao ler esse livro, fazer as práticas que ele propõe e no final vocês podem fazer as práticas do CD. Tá? Então eu vou recomendar por enquanto esse para vocês. Tem vários outros, mas esse acho que é recomendável.
E também a gente tem um site da iniciativa Mindfulness Brasil, que eu faço parte, né? Eu integro a iniciativa Mindfulness Brasil, e lá é um site muito confiável que tem várias dicas de livros, de e-books, de TED Talks, de vídeos do YouTube, enfim, fontes confiáveis, tá? Onde vocês podem beber. Eu faço essas pausas regularmente, não sei onde aprendi. Agora farei com mais consciência. Que bom, que bom. A Vitória também colocou. Vai se sentir muito bem, colocar música para relaxar e respirar fundo e me sinto muito bem. É isso, gente. Usem os recursos que para vocês fazem bem. E eu gostaria de finalizar com uma prática. Vocês topam? Vamos fazer uma prática juntos. Então, eu convido vocês, primeiramente, a gente se colocar numa postura que seja ao mesmo tempo atenta. Então, a gente encontra uma postura que não seja relaxada demais, mas que ao mesmo tempo não nos tensione. Então, eu convido vocês, onde vocês estiverem, que vocês se sentem nessa postura. Coloquem a coluna ereta. Que bom, vamos lá então. Coloquem a coluna de vocês ereta. As pernas podem estar com os pés no chão. Só não pode estar cruzada uma em cima da outra, mas se vocês quiserem sentar em posição de lótus, como é fácil para vocês, fiquem à vontade. As mãos a gente coloca em cima das pernas e a gente convida o nosso estado interno a fazer uma pausa. Que bom, eu também agradeço a vocês. E aí vem um convite desafiante de vocês fecharem os olhos. Então eu vou fechar os meus olhos e se vocês não se sentirem confortáveis de fechar os de vocês, deixem esse olhar baixo. Então a gente respira normalmente e a gente vai fazer uma pausa que eu chamo de pausa transicional. Deixe a respiração fluir naturalmente. Num primeiro momento, conectando corpo e mente. Fecha os teus olhos, sente o teu corpo, aqui e agora. Então, nesse primeiro momento, eu vou te pedir que simplesmente sinta o teu dia de hoje. Ativa um pouquinho a tua memória e sente como é que foi o teu dia. Não só que ações e atividades esse dia teve, mas como é que tu te sentiu no dia de hoje. Tenta mapear um pouquinho as emoções que estiveram presentes no teu dia de hoje. Como é que tu te sentiu? O que marcou o teu dia? E percebe agora que marcas que esse dia deixou no teu corpo. Então, nesse segundo momento, sente como é que está o teu corpo agora. Aonde eu sinto cansaço, tensão, aonde eu sinto leveza, conexão. Simplesmente aceita o que quer que tu perceba. Como eu estou agora, nesse momento, aqui comigo. Nesse momento, como se eu não tivesse nada a fazer, nenhum lugar aí. Eu posso ficar comigo e me contar em segredo como é que eu realmente me sinto agora. Respira, aceita a resposta que vier, acolhe com muita gentileza. E num terceiro momento, eu estabeleço a minha intenção para essa noite. Como eu desejo finalizar esse meu dia. Então, de uma forma consciente e ativa, eu escolho que tom eu quero dar por resto do meu dia. Não é meta e não é objetivo, é a minha intenção. Talvez eu queira escutar mais, talvez eu queira pegar mais leve,
Talvez eu queira me cuidar um pouco mais, desacelerar. Estabelece com clareza qual a tua intenção para essa noite. E com 3 respirações, eu marco o final dessa minha prática. Então você respira no seu ritmo. E na 3ª respiração, eu abro os olhos lentamente. E me conecto em como eu estou agora. E talvez uma necessidade do meu corpo de rolar os ombros para trás, de mexer minha cabeça, de fazer uma massagem no meu couro cabeludo. E vou voltando a minha atenção para fora agora, me conectando com essa live, com esse aparelho de onde eu estou assistindo essa live, com o ambiente que eu estou, voltando ao meu presente. Isso que a gente fez se chama pausa transicional, transitional pause, faz parte do protocolo que eu trabalho, que eu contei para vocês, Body Mind Training, e eu quis oferecer ela para vocês, para que vocês possam usá-la em vários momentos. Que bom, gente, eu estou recebendo palavras tão generosas aqui de vocês que está me aquecendo o meu coração. Que bom que está sendo útil para vocês. Eu também agradeço. Eu agradeço ao Lin por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar compartilhando com vocês, e ao compartilhar com vocês eu mesma me lembro da minha prática. Então eu sou realmente profundamente grata a vocês, até me emociono. E eu espero que vocês usem essas ferramentas, que vocês pratiquem esses momentos, tanto sozinhos quanto em família. Eu posso fazer uma roda no tapete da sala e perguntar para cada um como é que cada um realmente está se sentindo nesse momento, né? De verdade. E depois, numa outra rodada, o que cada um precisa para se sentir melhor. Então, o meu Instagram, vocês podem acessar pela Iniciativa Mindfulness Brasil, pela Casa do Horto também, que é um projeto que eu tenho, e aqui no Lean também, né? A gente vai estar sempre nessa ponte. Então, gente, pausem, se escutem, se acolham, pratiquem essa pausa transicional no momento que vocês estão transicionando de uma atividade para outra. Então, eu estou deixando os meus filhos e estou indo para o escritório. 3 partes: o que aconteceu até agora, como eu estou agora e qual a minha intenção para o próximo momento. Essa é a pausa transicional. Fico muito feliz com a receptividade de vocês. O meu Instagram, como eu já falei, é @Iniciativa Mindfulness Brasil. Vocês podem acessar ali vocês me encontram, e também no meu projeto Casa do Horto, e também aqui no Lean. Tá bom, gente? O Instagram daqui a pouco vai cortar a nossa transmissão, então eu vou finalizando para que a gente não seja pego de surpresa. Eu fico muito feliz com esse encontro. Eu desejo que vocês pratiquem, que vocês não deixem essa informação se perder. Eu de novo agradeço ao Lean pela oportunidade e peço que vocês tragam essa dimensão de generosidade primeiro para vocês e deixem que ela reverbere para as pessoas que convivem com vocês naturalmente. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Eu me coloco à disposição se alguém quiser conversar comigo depois. Pode, de repente, até pedir aqui no direct do Lean. Acho que é uma possibilidade, não sei, mas acho que é. Estou aberta a contatos futuros para a gente conversar, esclarecer, fazer recomendações. E desejo a vocês momentos desafiantes com consciência e amorosidade. Boa noite. Fiquem bem, se cuidem e muito, muito, muito obrigada. Um abraço, gente. Tchau, tchau.